a gente conhece a história de Zaqueu há quanto tempo, né? Mas não tinha analisado por esse lado, né? E a gente vê sobre a questão do arrependimento, né? Ele reconhecer, pagar em dobro, né? Tudo que ele cobrou a mais, né? Mas achei interessante justamente essa questão, né? O que o atraiu a Cristo, né? A Jesus, no caso de Jesus Cristo. Né? E realmente ele não fala que ele precisava de alguma coisa. Ele não foi por uma necessidade, né? Realmente a vida de Cristo, de uma certa maneira, o tocou, né? E ele se sentiu impulsionado simplesmente a estar com ele, a querer conhecê-lo, né? E como era pequeno, teve que subir numa árvore para poder ver melhor. E realmente é interessante ver a reação de Jesus, né? E Jesus conhece os corações, né? Então Jesus viu realmente um coração aberto e reconheceu, né? Que o que ele queria realmente era estar com ele, o que ele queria realmente era poder experimentar, né? Da companhia de Jesus, né? E Jesus faz o convite que realmente ele não faz para ninguém, né? Ele cuidava e vai para tua casa, pega tua bolsa na tua cama, vai embora, né? Mas com ele não, né? Ele falou, desce a árvore que eu vou para tua casa, né? Vamos comer juntos. Quer dizer, então, Jesus também desejou estar em comunhão com ele. Houve realmente uma atitude muito bonita da parte de Jesus, né? E com certeza ele alcançou o objetivo dele, né? Nesse momento com Jesus. Muito legal isso aí. Então, realmente é mais importante do que a cura, mais importante do que qualquer libertação é desejarmos a presença de Jesus, né? No caso de Cristo agora. Realmente é isso aí que vai fazer a diferença na vida da gente. Né? Então, isso é um bom exemplo para nós. Pois é, eu achei bacana também, Paulo, essa colocação, como o rapaz lá, ele foi bem enfático quando ele tem curiosidade de ver a Jesus. Né? Ele queria saber quem era Jesus. Ele ouviu falar, Jesus, a notícia percorria ali a região e ele queria saber quem era esse Jesus que tantos se falava. Né? E aí essa foi, a princípio, a pretensão de Zaqueu. Né? E ele, por ser de baixa estatura, ele procurou ver Jesus e, não conseguindo, ele pensou, não, vou usar de uma artimanha e vou, mais ou menos baseado na direção que ele está indo, vou adiante e subo em algum lugar que eu possa enxergar de cima. E aí eu vi várias colocações de pessoas falando a respeito, né, de Zaqueu, naquele momento, por mais rico que ele fosse, por mais rejeitado assim ou criticado por ser cobrador de impostos, mas eu vejo que a turma, alguns comentários, né, que ele ficou no lugar mais alto e por isso que Jesus disse, não, Zaqueu, desce aqui no mesmo nível e tal. Mas ele não foi questão de subir por imposição, status ou riqueza. Na verdade, ele subiu. Eu vejo um ato até humilde da parte dele. Né? Ele se esforçou, né, para ver Jesus, para ver quem era. E naquele momento, aí sim, aí houve um momento interessante ali que o rapaz comentou e a gente chama a atenção também. E em todos os relatos, né, as pessoas procuravam Jesus para querer um milagre, da vida, tirar de uma doença, um filho, alguma pessoa que estava enferma, endemoniada, coisas assim. E Zaqueu não, Zaqueu só quis vê-lo. Né? E Jesus se pronunciou para ele e disse, desce depressa, Zaqueu, eu quero ir na tua casa. E nem com pressa, não demora não. Já que você queria me conhecer, então convém que eu esteja contigo. E quando Jesus foi lá, Zaqueu, de tanta alegria de estar com Jesus, que dividia metade do que ele tinha com os pobres. Ele já se propôs a fazer isso. E se ele defraudou alguém, se em alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. É a atitude de Zaqueu.
ver a consciência dele por um momento por uma questão de Jesus se aproximou dele. Né? Em outros textos a gente vê: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros também. Então essa situação, né, de se aproximar de Cristo e vai causar diferença, como fez com Zaqueu. E Zaqueu sentiu no coração algo que ele viu que não estava legal, o que ele estava fazendo. Ele mesmo tomou a posição. Ele mesmo se posicionou com o que ele estava fazendo. Ele reconheceu ali que não estava correto, que aquilo não estava correto de fazer. Ele estava dentro do que era legal, as leis do momento, mas mesmo assim ele não viu que aquilo era bom. E ele disse: não, eu vou dividir com os pobres metade do que eu tenho, e se eu defraudei alguém, eu restituí 4 vezes mais. E Jesus disse: houve salvação nesta casa. E aí a gente pega textos, como Paulo fala lá em Romanos, né, e faz essa situação sobre os gentios e os judeus. Né? Essa situação de nós, como jabuzeiros, fomos enxertados na oliveira e que não é bem interessante o estudar de Romanos. A gente tratou a respeito e vê que esse encontro realmente com Jesus, no caso, como Paulo falou agora, com Cristo, agora nós que temos esse entendimento, nos chama a essa reflexão de nós mesmos, né? A nossa postura diante dessa realidade. Precisa algo mudar? Qual a nossa relação para com essa mensagem? Qual a nossa relação para com Cristo Jesus? Né? Como estamos nos comportando, data vista essa lição que a gente viu de Zaqueu aí, né? Um cobrador de imposto, mas por encontrar Jesus, a gente não vê nenhum relato a respeito que houve uma mensagem que nada, não. Ele simples encontrá-lo, houve essa mudança, essa transformação. Isso, eu vejo 2 pontos interessantes aí para a gente, que estamos entendendo isso. Pode ser, eu vejo como algo para individualmente, cada um tomar para si essa palavra, como também procurar entender essa relação de nós, claramente entendendo hoje como gentis, que fomos retirados de um jabuzeiro, né, que não era da oliveira. Nós não fomos retirados da oliveira, fomos enxertados na oliveira verdadeira, né? E saímos do jabuzeiro, não tinha nada para oferecer. E de repente fomos enxertados, porque alguns ramos foram cortados. E aí esses ramos que foram cortados, Paulo fala sobre essa palavra, né, desse reconhecimento, desse entendimento. Opa, paralisar, o que foi que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? Como eu estou observando a Cristo Jesus? Qual é a minha postura agora? O que é que tem que mudar? Eu fiz alguma coisa errada? Então, assim, a gente observa que como entendemos hoje na palavra dos judeus, né, tendo esse reconhecimento, eles serão reenxertados. Se nós fomos jabuzeiros, fomos enxertados, mas eles que saíram da oliveira, né, que foi podados. Né? Então tem todas essas questões para a gente analisar, e eu estava conversando com o Mário sobre isso, e por mais que a gente entenda assim, é algo que de repente a gente já avançou um pouco mais que isso. Mas eu vejo que até realmente haver até estarmos bem apurada essa mensagem, estarmos tendo essas experiências que nós tantos conversamos, né, temos conversado a respeito,
até essa manifestação mesmo acontecer, a gente a chave ser virada mesmo, como diz assim, a gente precisa estar, eu sinto essa questão, essa necessidade, para que haja resistência da nossa parte, para que haja uma firmeza para onde estamos olhando, para os nossos objetivos, para não deixar que nada nos desvirtue do caminho, para que nada realmente possa crescer diante de nós e possamos achar que não, ou acreditar que não está correto, que não é por aí, né? E deixar que atrapalhe esse entendimento, essa possibilidade dessa manifestação, desse fluir da novidade que o Senhor Cristo Jesus tem proporcionado para nós, né? Nos dado esse entendimento. Então foi um caminho que, quando o Paulo postou, eu achei bacana a gente tratar uma coisa nesse sentido, e de repente aprofundar mais, deixar fluir mais alguma coisa nesse sentido. Foi isso, Ronaldo, a princípio, viu? Amém.